Então vamos lá, dúvida de hoje na tela e a dúvida é a seguinte: eu frequento uma igreja que acho muito fria, sabe? Não sinto ali um fogo de Deus presente, não escuto ninguém dando uns glórias a Deus em alto e bom som. Ao mesmo tempo, foi nessa igreja que conheci Jesus e onde aprendi quase tudo o que sei da Bíblia. Como posso avaliar se uma igreja ela é avivada ou não? Muito obrigado, querida irmã. Essa pergunta é importantíssima, principalmente em nossos tempos, onde as pessoas estão avaliando errado essa questão de avivamento, ok? E hoje a gente vai aprender sobre isso. E você que me assiste agora, também quer fazer alguma pergunta, colocar alguma questão bíblica? Coloca aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Lembrando que temos vídeos sempre de segunda a sexta às 15 horas, então dê sempre uma passadinha aqui para aprender mais da palavra de Deus. E claro, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se, faça sua inscrição, participe da nossa comunidade. Nós temos aqui uma produção constante de estudos bíblicos, tudo gratuito aqui pelo YouTube para abençoar a sua vida. E se você ainda não me conhece, sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. Tem mais de 15 anos que a minha missão é trazer conteúdos para aprofundar o seu conhecimento bíblico, sem linguagem teológica complicada. A ideia é esclarecer a palavra de Deus e a gente crescer juntos. Então vamos até a minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. E se você gostar, já deixa o seu like, deixa o seu joinha e também um comentário aqui para eu saber mais a respeito da sua visão, da sua opinião, e assim a gente cresce cada vez mais. Vamos lá então aprender dessa questão. Então vamos lá, texto na tela, Atos 2:42 diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nesse texto nós temos ali uma citação descritiva de como era a famosa igreja primitiva, que nós utilizaremos no nosso estudo de hoje como um modelo para aprendermos o verdadeiro avivamento de um crente e de uma igreja. Veja, nós vivemos em tempos de muita confusão a respeito do que realmente significa uma igreja ser avivada. As pessoas estão confusas sobre isso. E aí, alguns vão medir o avivamento de uma igreja baseado na animação que vem nos cultos públicos, ou seja, dependendo como é o culto, é avivado. Se for do modo A, está avivado. Se for do modo B, não está avivado. Alguns, inclusive, pensam que quanto mais barulho tiver, quanto mais movimento, gritos tiver ali, melhor. Mais avivada será, então, essa igreja. Já outras pessoas medem o avivamento baseado naquilo que elas sentem dentro do seu coração ao participar dos cultos. Isso aqui é mais ou menos algo como dar uma nota para o culto. Se a nota for boa, a minha avaliação for boa, então essa igreja está bem avivada. E aí a gente passa então a ser aquela pessoa que vai à igreja, que vai ao culto para fazer a avaliação. O pastor hoje foi nota 5, louvor 4,5, orações 9. E aí a gente faz ali a média para dizer se a igreja é avivada ou não. No entanto, não preciso nem dizer a você que esses não são de forma nenhuma os critérios bíblicos para esse tipo de avaliação. Por isso eu quero apresentar para você 5 critérios que vão te ajudar, a mim e a você, vão nos ajudar a avaliar se existe avivamento verdadeiro em uma comunidade e também em nós, já que nós fazemos parte da comunidade. Portanto, veja até o final, veja os 5 para que você então perceba se está avivado ou não. Todos são essenciais, não pode faltar nenhum. Vamos lá então aprender. O primeiro critério de avaliação é o seguinte: sede pela palavra de Deus. Tem sede pela palavra de Deus? Então é avivado. Mas o que seria essa sede? Vamos entender, mas já que estamos falando de palavra de Deus, eu quero relembrar você que estão abertas as vagas do nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Esse é um projeto de ajuda missionária e estudo bíblico, ou seja, você vai estudar a palavra
inteirinha, a Bíblia inteira em videoaulas. Eu vou te ajudar. Nós vamos estudar de Gênesis e Apocalipse. Você estuda em qualquer lugar, qualquer equipamento e em qualquer hora. Fica aberto 24 horas e dúvidas você vai tirar diretamente comigo. Mais informações você clica embaixo do vídeo na área de comentários. Assim que ela abrir, temos o link fixado e ali você tem mais informações. Olha só, mesmo com muitos problemas, a igreja primitiva, aquela citada lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, é considerada um bom modelo, um bom padrão de igreja que é avivada. Observe essa primeira característica que ela tinha de uma forma muito forte. Atos 2, versículo de número 42. Vai nos explicar um pouquinho sobre essa igreja. Primeiro diz que eles perseveravam. O que é perseverar? Perseverar é quando você é insistente na realização de algo. Você não se deixa abater pelos obstáculos, ou seja, você é constante, você continua a realizar as coisas mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Isso é perseverar. Mas eles perseveravam em o que? Na doutrina, diz o versículo. O que é doutrina? É a base dos ensinamentos. Então veja que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinos que os apóstolos trouxeram do próprio Senhor Jesus Cristo, que formaram a base para a vida da igreja. Aqueles crentes estavam então avivados pela palavra de Deus, pelas exposições das mensagens bíblicas vindas ali direto da fonte dos apóstolos de Cristo, que traziam essas mensagens, os ensinos, e eles então tinham sede por isso. E isso trazia para eles muita força, pois nenhum vento de doutrina maligna teria facilidade de vencê-los, porque eles estavam firmes na rocha, no padrão, no parâmetro. Então, eles eram uma igreja que amava demais a palavra de Deus, que dedicava tempo à mensagem do Senhor, ao estudo, seja em casa, seja nas suas reuniões públicas. Essa igreja persevera em cumprir o que a palavra do Senhor exige. Não era somente um aprendizado teórico, mas eles viviam a palavra, como nós vamos verificar. Igrejas perdidas em seus conceitos de avivamento menosprezam, preste bem atenção aqui, menosprezam o exame e a pregação da palavra do Senhor, deixam para segundo plano, deixam de escanteio, substituindo a palavra do Senhor por outras coisas menos importantes. Crente avivado, igreja avivada, tem sede pela palavra de Deus. Essa é uma marca extremamente importante para a nossa avaliação. Mas vamos ver a segunda agora. Nós temos agora a sede pela oração. Avalie bem. Eu não sei se é assim na sua igreja, mas as reuniões de oração são bem frequentadas, são as mais lotadas? Olha, na maioria das igrejas, infelizmente, isso não tem acontecido. Observe que nós temos no texto de Atos 2:42 que eles perseveravam, a gente já sabe o significado disso, no quê? Nas orações. Perseverança na oração. A dedicação à oração faz parte da vida de uma igreja avivada. Isso porque a oração foi largamente ensinada em toda a Bíblia Sagrada. Deus nos mandou orar, Deus nos ensinou a orar. O Senhor Jesus, Ele mesmo orou. Então nós temos um padrão ouro de uma igreja avivada, que é uma igreja envolvida, que deseja a oração. A oração é imprescindível para o avivamento da igreja, à medida que a oração conecta cada servo de Deus a uma comunhão viva com o Pai, um relacionamento. Não é somente ficar pedindo. A oração tem sim pedidos, mas dentro da oração existe a adoração, existe a súplica, existe a intercessão pelo próximo, existe tanta coisa dentro da oração que ela tem que fazer parte do coração de um crente avivado e, obviamente, de uma igreja que está avivada por causa dessa conexão com Deus. Aliás, alguém disse certa vez algo muito interessante sobre oração. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas acho muito interessante, que é a seguinte: muita oração, muito poder; pouca oração,
pouco poder. Evidentemente, não está querendo dizer aqui que nós vamos viver como crentes superpoderosos. Não temos o poder em nós, mas a nossa conexão com Deus através da oração gera em nós algo muito forte, o poder de Deus correndo pela nossa vida, fazendo obras, fortalecendo, nos ensinando, e a oração é imprescindível para isso. A oração, ela vai nos moldando cada vez mais à vontade de Deus e nos confere poder de viver a obra de Deus de uma forma avivada, vencendo os desafios e as circunstâncias. Mas agora, esse terceiro elemento próximo também é muito importante. Nós temos agora a sede por missões. Queridos irmãos, isso tem sido muito perdido em muitas igrejas e a gente precisa trazer isso de volta. Uma igreja que olha somente para si mesma não é uma igreja avivada. A igreja que vive só para ela, para o seu conforto, não é avivada. Quando o Espírito Santo é derramado, ali na promessa, um tempinho antes do derramamento do Espírito, nós temos uma ordem de Deus clara. Observe bem o texto de Atos 1:8. Mas, olha só o que diz ali, vocês vão receber poder, evidentemente, do Senhor, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, o Senhor Jesus está dizendo. Testemunha, missão, pregação. Onde? Jerusalém, que era ali onde eles estavam. Vamos imaginar que seja a igreja local. Toda a Judéia já amplia mais, Samaria amplia mais e confins da terra amplia mais ainda. Então veja, uma igreja que tem o Espírito Santo, um crente que tem o Espírito Santo, ele precisa ter o desejo, a sede missionária no seu coração. Ah, mas eu não tenho dom para ir lá na África pregar. Não é só isso que é missão. A missão é muito mais do que isso, ela começa no seu quarto. Quantas vezes você já orou pela sua família, pela conversão deles? Quantas vezes nessa semana você já dobrou o seu joelho e pediu pelo seu bairro, pela sua cidade? A gente precisa voltar ao ímpeto missionário. Uma igreja missionária, uma igreja avivada, ela vive para fora. Ela enxerga a missão. Ela entende as ordens dadas por Jesus de investirmos a nossa vida na obra de propagação do Evangelho. Mas veja, igrejas fechadas em si mesmas são mais parecidas com um clube, ali onde as pessoas vão para curtir, para se sentir bem. É mais um clube do que uma igreja de fato que seja de Deus e que esteja na missão. Crentes missionários devem ser encontrados aos montes nas igrejas verdadeiramente avivadas. E a gente precisa começar a nossa avaliação por nós mesmos. E aí o resultado é lindo. Atos 2,47 diz que o povo estava vivendo ali da igreja primitiva e eles viviam missões, eles tinham sede por isso. E aí eles contavam com a simpatia de todo o povo e enquanto isso eles viviam, eram avivados, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor faz a obra nesse ambiente de sede pela oração, de sede pela palavra e de sede por missões. Mas precisa ter mais alguns elementos ainda, mais dois. Veja na sequência. Precisamos, queridos irmãos, para ser avivados de sede pelo auxílio aos necessitados. Uma igreja avivada, de forma alguma, pensa somente em si mesma. Pensar somente em si mesmos não é avivamento. Essa igreja avivada, ela é missionária, como vimos, mas também ela olha para a vida no aqui e agora, para as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Essa igreja pensa também naqueles que sofrem, naqueles que são menos favorecidos nesse mundo injusto, naqueles que estão doentes, passando por diversas dificuldades, naqueles que precisam de algum auxílio. E ela faz o que está em suas mãos fazer. Ela usa as ferramentas que o Senhor deu a ela. Observem Atos 2, 44 e 45, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Inclusive, veja, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Olha só, pessoas sensíveis, não eram ricos não, eram pessoas simples, mas que diante da necessidade faziam mobilização. E na soma daquilo que tinham, da possibilidade de cada um,
eles atendiam necessidades. Um avivamento genuíno tem muito a ver na forma como nós tratamos o próximo como igreja, como nós o acolhemos, o que fazemos por ele. Queridos irmãos, crente e igreja tem que amar problema, tem que gostar de pessoa problemática, porque nós temos a resposta para o mundo, nós temos a luz e o sal. O que nós vemos hoje é a igreja que não quer problema. Ixi, aquela pessoa ali, difícil, não quero nem chegar perto dela. Quando deveria ser ao contrário, a gente deveria se aproximar dos problemáticos para ajudá-los. Mas algumas igrejas acham que são avivadas, quando buscam apenas mais membros para encher seus bancos e para aumentar a arrecadação. Mas a igreja realmente avivada, o que ela busca? Geralmente ela busca com mais fervor pessoas que não podem dar nada em troca. Sim, elas servem sem receber nada em troca. Pelo contrário, aqueles que ainda acabam gastando a sua arrecadação, a sua energia, o seu tempo. Ou seja, se envolve com gente, com problemas, pessoas difíceis, amam a missão de abençoar vidas, mesmo que isso não traga nenhum lucro, nada assim a mais para a igreja, mas é uma igreja que tem sede pelo necessitado de atender as necessidades do próximo. Agora tem o último é muito importante. Sede pela união. Vivemos um tempo difícil de desunião, mas veja só, a igreja de nossos tempos tem sido cada vez mais individualista. Inclusive, alguns em nossos dias já optaram e disseram o seguinte: olha, eu sou igreja online. Eu mesmo sou a igreja. Aliás, esse pensamento é bastante errado. Eu vou deixar um estudo aqui no finalzinho, já estamos terminando o vídeo, para você entender que uma pessoa não é igreja de Cristo. Eu vou te mostrar isso na Bíblia, ok? Mas vamos dar sequência. Não pela dificuldade, essas pessoas que elas tenham dificuldade de estar em comunhão, mas pelo simples fato delas preferirem ser parte de uma igreja, entre aspas, individualista. Eu sou a igreja, eu sou o meu pastor, eu sirvo a ceia para mim mesmo, eu sou solitário, eu sou egoísta, eu procuro apenas os meus próprios interesses. Isso aqui não é avivamento e nem igreja. Esse não é o padrão da igreja avivada. A igreja avivada ela é chamada na Bíblia de corpo, e é um corpo funcional de várias partes e não partes isoladas. Diz Atos 2,44 o seguinte: todos os que creram estavam juntos. Olha que lindo isso aqui. Estavam juntos. Ah, mas eles não tinham nenhum defeito? Cheio de defeito. Aliás, o surgimento dos diáconos já acontece por causa de problemáticas na igreja. Mas o que tem? É assim mesmo. Ou são pessoas diferentes. Mas a Bíblia diz que estavam juntos. Não vemos espaço para individualidade, egoísmo e outros aspectos semelhantes em uma igreja que quer ser avivada. A igreja avivada deseja o contato com o próximo, deseja ardentemente exercer seus dons espirituais em benefício do próximo, do seu irmão e daquele que nem se converteu ainda, mas que precisa ser alcançado pela luz de Cristo. Essa igreja, então, cada membro se junta a outras partes e forma o corpo completo, bem ajustado, saudável e forte, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4,16. Depois você abre a sua Bíblia e leia esse versículo. Ainda que cada parte não seja perfeita, a igreja avivada deseja estar junta, deseja estar em união. O egoísmo é resistido como uma obra da carne que não deve estar na igreja avivada. Não é aceito como algo normal. Bom, como você percebeu, eu não falei nada aqui sobre avivamento se referindo a louvor, a gritos, altura de som e outras manifestações estranhas. Queridos, essas coisas são elementos que não são fundamentais para medir avivamento. São mais características. Tem igreja que gosta de música mais alta, outra mais baixa, outras de interceder orando com mais gritaria e outras menos. Isso aí são elementos em segundo plano. O verdadeiro avivamento está em pelo menos esses 5 elementos que eu citei. Tem outros também, mas esses 5 são os principais, ok? Bom, e se você tem sede pela palavra, primeiro comentário fixado
dê uma olhadinha no nosso material. E agora, o vídeo que eu prometi a você, onde está na Bíblia que uma pessoa sozinha é a Igreja de Cristo? Eu vou te mostrar aqui detalhes sobre esse pensamento para que você aprenda e aprofunde mais. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.